E aí, turma do Desafio de Gelo, nossa quarta aula, já passando aí da metade da semana, quase aí metade dos 7 dias, e bora continuar com todo o foco e engajamento. Essa aula aqui, sobre nutrição esportiva, que ó, é o meu xodozinho. Tentar que às vezes me podar para não aprofundar muito, porque aqui eu quero trazer exemplos, situações muito práticas para a gente entendendo e discutindo sobre isso, sabe? A gente vai falar aqui, ó, sobre pós-treino, pré-treino, se precisa consumir ou não, o intratreino, né? Então, são dúvidas, são questões que acabam aparecendo muito numa caixinha de perguntas do Instagram, por exemplo. Muitos de vocês já chegaram em consultório também perguntando, querendo saber mais se precisaria comer ou não algo de pré-treino e o pós-treino, se precisa já fazer ele imediatamente, se precisa tomar whey de pós-treino. Então, eu trouxe exemplos bem práticos, perguntas bem da rotina mesmo, que acaba aparecendo para mim, para a gente discutir isso aí e aprofundar um pouco mais o assunto nesse sentido, tá? Mas antes, vocês lembram que a aula de ontem foi um pouquinho densa já, né, gente? Foi um pouquinho densa, mas é isso, não tem como a gente falar de nutrição é, numa versão mais nua e crua, mais raiz, sem falar de calorias, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, né? E aqui, antes da gente entrar mais assim nessa questão da nutrição mais esportiva, de treinos, eu preciso fazer uma revisão da digestão dos carboidratos. A gente deu uma pincelada já nisso ontem, né? Mas eu quero trazer um pouquinho de novo aqui para essa aula, para a gente já entrar com isso tudo bem fresquinho na nossa cabeça, consolidar ainda mais esse entendimento da digestão dos carboidratos e aí entrar com tudo em pré-treino, intratreino e pós-treino, tá? Então, bora lá. Carboidratos. Tá vendo aqui, ó? Nosso amigo, tá? O que acontece? Ele tá ali, ó. Prestes a consumir carboidratos simples. Vamos recapitular? Carboidratos simples. Lembra? Simples. Digestão muito rápida, muito facilitada. Digestão simples. Uma quebra das estruturas dos alimentos de uma forma muito simples, tá? Então, por exemplo, mel, melado, doces, doce de leite, que mais? Pão branco, arroz branco, macarrão branco, tapioca, tá? Todos aqueles carboidratos que não têm fibras. Lembra que a gente fez uma subclassificação dos carboidratos ontem? Carboidratos simples e carboidratos complexos. Complexos, aqueles carboidratos com fibras, tá? Logo, a digestão mais complexa, né, mais detalhada ali, mais demorada, tá? Mas aqui falando especificamente do carboidrato simples, então aqui o indivíduo consome, sei lá, um doce de leite, vamos trazer, né, um pão com doce de leite, pronto. Aí esse pãozinho com doce de leite para aqui no estômago, sofre uma digestão extremamente rápida, porque não tem muitas estruturas químicas para serem quebradas, tá? Com isso, há um aumento do nível de açúcar no sangue, né? Carboidrato, ele vira essa glicose, vira esse açúcar na corrente sanguínea, e essa molécula que nos fornece energia. Como a gente viu ontem, função dos carboidratos, energia, função energética, beleza? Então, ó, há um aumento nos níveis de açúcar do sangue. E como são carboidratos simples, que não têm fibra, há esse aumento de uma forma muito rápida, tá? Não tem nada atrapalhando ali essa absorção, não tem um fiapinho de fibra atrapalhando a velocidade que esse carboidrato vai passar para o nosso corpo, tá? Isso acontece lá no intestino. Então, aumento muito rápido dos níveis de açúcar do sangue. Com isso, o corpo entende: opa, tem muito açúcar aqui na minha corrente sanguínea, vasos sanguíneos, a gente tem esses vasos sanguíneos dos pés à cabeça, tá? Para irrigar todas as nossas células com água, nutrientes, logo também de energia, beleza? Então, o corpo viu que, poxa, ó, tem bastante açúcar, bastante glicose na minha corrente sanguínea. Então, eu preciso fazer com que essa molécula de glicose, de açúcar, entre nas nossas células para então gerar a energia, tá? Só que esse açúcar, essa glicose, ela não entra sozinha, ela precisa de um transportador, digamos, que no caso é a nossa insulina. Pâncreas libera esse hormônio insulina, que ela pega essa glicose,
como se fosse ali abrir as nossas célulazinhas, uma chave fechadura, né? E joga esse carboidrato lá para dentro das nossas células, para então a gente aproveitar a energia desses carboidratos, beleza? Só que olha só, se entra muito carboidrato e uma velocidade muito rápida, o corpo usa um pouquinho aí daquilo ali que ele estava precisando, mas entrou muito e muito rápido, deu pico de açúcar no sangue. O que o corpo faz? Opa, sobrou aqui que eu não precisava disso tudo. O que eu vou fazer com o que excede? Tudo que excede, a gente não sua carboidrato, né? A gente não sua açúcar. A gente não elimina através das fezes ou da urina açúcar, exceto em casos de diabetes, né? Mas isso é algo mais patológico aqui, pensando na fisiologia normal. Então, esse excesso, o corpo ele vai fazer o quê? Opa, excedeu aqui, vou deixar reservadinho aqui como fonte de energia, tá? E aí, essa fonte de energia, que a gente vai ver mais ali na frente, que eu já dei uma pincelada ontem, essa fonte de energia é o glicogênio hepático, no fígado, e o glicogênio muscular, no músculo. Só que, se ainda sobrou ainda mais e mais desse carboidrato, dessa glicose, desse açúcar, a gente acaba transformando em reservas de gordura, tá? Que são as reservas de energia também, tá? Como traz aqui a ilustração, excesso de açúcar estocado como forma de gordura, tá? Então, basicamente, esse processo da digestão dos carboidratos simples. O que difere dos carboidratos integrais? Baixa velocidade, evitando aqueles picos de açúcar, logo, saciedade por mais tempo, um equilíbrio metabólico melhor também, né? Sem ter esses excessos, tá? E aí, muito possivelmente também, quase nada de estoque de gordura, tá? Vamos avançar? Sobre as vias metabólicas do exercício. Ai, essa parte eu amo tanto, 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 porque aqui fica muito claro o entendimento de pré-treino, de pós-treino, tá? Parece uma coisa assim, ó, que a gente não vai entender nada, mas fica aqui comigo, ó. Fica aqui comigo. Bora lá. Então, a gente tá falando de glicogênio, de reserva de energia, de glicose. Vamos pegar isso para a parte do exercício em si? Vamos lá? Então, olha só. A gente começou a se exercitar, tá? Primeiro minuto, segundo minuto, 5 minutos. E da onde que tá vindo essa energia que eu comecei a me exercitar? Vamos botar assim, comecei a dar um trotezinho, uma corridinha. Frequência cardíaca começa a acelerar. Com isso, eu entendo, meu corpo entende que aumentou a minha necessidade de energia, né? Eu tinha uma necessidade basal ali para o meu corpo funcionar, só que eu comecei a me exercitar e eu preciso de mais energia para fazer a contração muscular, né? Em repouso eu estava ali sem fazer contração muscular, comecei a me exercitar, contração muscular. Tudo no nosso corpo depende de glicose, de açúcar que vem dos carboidratos, ok? Então, a gente começou a fazer essa contração muscular. Ó, aqui, lembra que eu falei do vaso sanguíneo? Vaso sanguíneo, corrente sanguínea, tá? Aqui nos nossos vasos, a gente tem as hemácias, hematócrito, nutrientes, água, oxigênio, né? Então, olha só, riquíssimo em tudo que o nosso corpo precisa, né, para viver. E também o quê? A glicose, que a gente consumiu dos carboidratos, tá? Então, comecei a me exercitar ali, beleza? Precisei de mais energia, comecei a utilizar o quê? A glicose, esse açúcar aqui da corrente sanguínea, tá? E aí, continuei 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e o exercício não parou. Muito possivelmente, ele até ficou um pouquinho mais intenso, ou seja, maior ainda a demanda de energia. E aqui, abro aspas. Essa glicose que a gente está utilizando para o exercício, beleza, tá ali para contração muscular, mas todo o meu corpo também depende de energia. Só o fato da gente respirar, a gente está usando energia. E essa energia aqui de glicose é uma energia muito imediata, muito rápida, tá? Então, olha só, se eu estou usando para o exercício e estou usando também para minha sobrevivência, logo, eu não posso zerar os meus estoques de glicose, de açúcar da corrente sanguínea. Senão vai faltar energia e eu vou o quê? Vou morrer? Tá?
Então, lembra? 24 horas por dia a gente está usando energia. A cada milésimo de segundo a gente está queimando caloria, está queimando energia. Principalmente da glicose, mas está queimando, está usando. Então, não é jogo eu continuar o meu exercício e utilizar toda essa glicose. Vai faltar energia para os meus órgãos, né? Para eu viver. Então, olha como o corpo é inteligente. Ele viu que isso aqui está caindo, a glicose da corrente sanguínea. Ele, opa, sinaliza para a gente começar a quebrar aquela molécula grande de glicose, que é o glicogênio do músculo e o glicogênio do fígado. Ó, lembrando da química, as reações químicas, as estruturas químicas, química orgânica. Olha só, a gente sinaliza para o corpo começar a quebrar aqui essas estruturas, quebrar essas ligações químicas e liberar essa glicose solta na corrente sanguínea para eu continuar o meu exercício, tá? Só que isso aqui também de glicogênio muscular e glicogênio do fígado também tem um estoquezinho. Eu também não posso zerar tudo, porque se eu zero toda a glicose da corrente sanguínea e zero todo esse glicogênio, da onde que eu vou tirar a glicose depois? Automaticamente meu corpo vai sinalizar para eu parar o exercício, por isso que daí fadiga, por isso que queima o músculo, a gente tem aquela questão da acidose muscular e a gente é obrigado a parar. E já começa o que? A sinalização da fome, coma para repor o tal do glicogênio, né? A tal da glicose, desculpa. Tá? Ah, Gia, e onde é que entra a gordura? Pois é, a gordura ela também entra aqui nessas vias metabólicas e a gordura ela também vai nos fornecer energia. Lembra na aula de ontem que para cada 1 grama de gordura nos fornece 9 quilocalorias? A glicose aqui está me fornecendo 4 quilocalorias. Então, poxa, será que não seria mais interessante utilizar a gordura como uma principal fonte metabólica de energia para o meu exercício, já que ela é mais energética? Sim, mas olha como a natureza ela é muito sábia. A gordura, a gente faz estoque de gordura como uma questão de sobrevivência, porque antigamente a gente não tinha essa abundância de alimentos que temos hoje, né? Então, ter gordura armazenada é questão de sobrevivência. Então, não é a principal via de energia a gordura para os meus exercícios. E outra, a gordura, ela não é, apesar de ela ter uma densidade calórica maior, ela demora muito mais para ser sinalizada, recrutada, degradada e utilizada, tá? Até toda a minha historinha, toda a minha fala, demora mais, né? A glicose é jogo rápido, quebra, usa, quebra, usa, quebra, usa. Então, a gordura, ela demora muito para ser recrutada, quebrada, utilizada. Então, não é a principal fonte de exercício para a grande maioria dos treinos, dos exercícios que a gente escolhe, tá? Mas isso tudo aqui, gente, vai acontecendo em sinergia. Dependendo da intensidade do treino, a gente usa mais a glicose ou um pouquinho mais a gordura. Quando que a gente usa mais um ou outro? Em exercícios de explosão, de potência, de velocidade, a gente usa mais a glicose, porque energia rápida. Exemplos: academia, crossfit, corrida de 100 metros, 200 metros, que é, né, os famosos sprints, tá? Já corridas, exercícios de moderada intensidade, então aquela intensidade que não é tão alta, mas também não é muito baixinha, que, né, o coração mal acelera ali, uma intensidade mais moderada, tudo isso acontece, mas depois a via principal de energia acaba sendo a gordura, tá? Porque tá mais moderado, dá tempo para o meu corpo ir recrutando a gordura como fonte de energia e utilizando para esse exercício. Beleza? Mas não quer dizer que em todas as intensidades, alta e moderada, eu também não esteja utilizando a gordura. Só que dependendo da intensidade, é um pouco mais ou um pouco menos. Mas lembra que eu falei no início? Tudo acaba partindo da glicose, do carboidrato. Quer ver para um exemplo de emagrecimento? É interessante eu ir para o meu exercício já com os níveis de glicose mais depletados? Porque se eu já não tenho tanta glicose ali disponível, já sou obrigada a começar a quebrar o glicogênio
E aí depois já começo, já entro, já antecipo um pouco mais a via da gordura como fonte de energia, tá? Por isso que essa coisa de tipo, dizer o que comer de pré-treino é muito difícil se eu não conheço a pessoa, se eu não entendo a rotina dela, o quanto que ela come. Não é uma resposta muito simples, apesar de parecer, tá? Beleza? Aqui é meio lúdico, né? A gente tem que dar uma viajada. Não sei se vocês pegaram, mas qualquer dúvida em relação a isso, coloquem lá no nosso grupo, tá? Vamos avançar então. Então, ó, sobre pré-treino. Sobre pré-treino. Aqui eu vou voltar um pouquinho, ainda sobre as vias metabólicas. Vem uma questão também que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, mas eu já quero dar uma pequena introdução aqui. Que acontece, né? Então, a gente começa a usar a glicose, o glicogênio, a gordura. E aí, pensando em performance, pensando em, de repente, corridas de longas distâncias, e eu quero manter a minha performance, quero manter a minha energia, o que acontece? Mais ou menos depois de 1 hora, 50 minutos, 1 hora de exercício, esses níveis de glicogênio começam a ficar mais baixos. Logo, menos glicose aqui na corrente sanguínea. Menos energia imediata. Entra mais na via de gordura. Só que lembra que a gordura ela demora mais para ser mobilizada e usada? Então, pensando em exercícios acima de 1 hora, ou que eu quero manter performance, não é objetivo de emagrecimento nem de definição. Quero performance, estou correndo para uma maratona, tenho treinos de 10, 15, 18 quilômetros, isso dá 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos, 2 horas. E eu quero então manter essa performance, eu tenho que começar a pensar em o que então? No tal do intratreino. E aí, o que seria intratreino pegando isso tudo aqui? Alimentos que tenham carboidratos simples, que eu tenho que chegar, tem que chegar essa energia aqui, ó, muito rápida. Tá? Já vamos falar um pouquinho mais sobre o intratreino. Mas, ó, sobre o pré-treino. O que a gente tem de sobre a refeição pré-treino? Refeição que antecede o exercício. Mas olha só, porém não é de fato essa refeição que antecede o exercício que vai ser o combustível principal para o nosso treino. Porque, ó, lembra que a gente falou agora? O alimento entra, ele, né, ali altas taxas de glicose, de açúcar, insulina liberada, insulina pega a glicose e o açúcar, joga para dentro das nossas células, né? E aí a gente tem a energia. Mas olha só, isso pra gente começar? Isso pra gente começar o exercício. E aí, lembra? Glicogênio muscular e do fígado é o que de fato vão fazer essa manutenção ali na primeira hora dessa glicose ali. Então, de fato, para treino aquela energia que a gente começa, mas muito do início. O que vai dar ali a manutenção da energia é aproximadamente a refeição que a gente faz mais ou menos ali 6 horas, 8 horas antes desse treino. Então, olha só. Se eu... O que é o próximo slide mesmo? Tá. Se eu treino às 6 da manhã, eu não vou acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para comer alguma coisa. Logo, o meu pré-treino é a minha janta. Logo, o meu pré-treino é a janta ali, que é onde eu vou fazer saturação, preencher os meus copinhos de glicogênio do músculo e do fígado. Estão entendendo? Então, logo, a minha janta ela tem que ter carboidrato. Mas, Gia, eu quero emagrecer. Mas a gente quer treinar também direitinho. Quer treinar com energia. Quer fazer pequeno dano muscular. Que a gente cria adaptações do treino. Logo, aumenta o gasto energético. Logo, a gente gasta mais energia. Consequentemente, perda de peso. Perda de gordura. Tá? Então, olha só. Então, essa situação, né? Se eu vou, sei lá, treinar às 6 da tarde, meu pré-treino vai ser basicamente o meu almoço. Por mais que eu faça um lanchinho à tarde, mas esse lanchinho à tarde, ele vai ser aquela energia meio que inicial, mas as minhas reservinhas de açúcar, as minhas reservinhas de glicose vão vir lá do almoço. Logo, meu almoço ele tem que ter o tal do carboidrato.
tá? Pré-treino sobre treinamentos em jejum. É legal, não é? O treinamento em jejum, ele gera adaptações metabólicas, tá? Deixa as nossas células com melhor performance, digamos assim. Aumentam as nossas organelas, as mitocôndrias, e as mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia. Então, o treinamento em jejum faz com que a gente tenha essa biogênese mitocondrial, ou seja, a formação de novas mitocôndrias que estão correlacionadas à energia. Quanto mais eu tenho das mitocôndrias, melhora o meu metabolismo energético. Então, olha que interessante que o treinamento em jejum é para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem gente que não consegue treinar em jejum. Tem gente que tem sensação de desmaio, suor frio, sensação de enjoo, realmente fica ruim ali. Então, talvez para essa pessoa não seja muito interessante. Mas se você se adapta muito bem ao treinamento em jejum e quer emagrecer, é uma estratégia nutricional. É uma adaptação metabólica interessante. Gi, vou fazer uma maratona. Tenho uma competição para fazer. Talvez não seja tão interessante treinar em jejum, então. O treinamento em jejum, ele não tem relação com performance, tá? Aí não tem como a gente falar de atleta pensando em treinamento em jejum. A não ser que esse atleta esteja em fase de perda de peso, em fase de treinamento, né? Preparação para campeonato, preparação para uma prova. Mas ali, ó, perto de competição, perto de provas, não é uma boa, tá? Tô pincelando essa parte de nutrição da atleta mesmo, que eu sei que tem, né, tem uns 3 pacientes meus aqui que são mais essa parte de performance, tá? Então eu tenho que dar uma passeada por todo mundo aí, né, gente? Mas é legal que a gente já vai entendendo, já vai fazendo conexões, né? É bom trazer sempre mais exemplos. Ó, então como eu falei ali, pra performance não tem efeito muito positivo, tá? De comer proteínas e gorduras antes do treino. Isso pode antecipar a via de utilização de gordura, né? Porque se a gente come ali antes do treino proteína ou gordura, vai faltar o quê? A tal da molécula de glicose, de açúcar. Então eu já vou para esse treino com os níveis mais depletados de glicose. Logo eu já acabo antecipando um pouco mais a via de gordura, tá? Mas aí também a gente tem que botar muito na balança. A gente já não vai chegar no treino já com aquela explosão de energia, com aquela explosão de disposição, né? Então tem que pensar muito bem se é jogo ou não ter como pré-treino, aquela energia imediata ali, proteínas e gorduras. De modo geral, não, tá? Tanto é que se vocês olharem todos os pré-treinos que a gente tem de suplementação, todos são em base de carboidrato. De açúcar, de maltodextrina, de palatinose, de dextrose. Então, assim, não tem nada whey. Whey, relação de pós-treino, de construção, fase de construção, de reparação, nesse sentido. Agora, de pré-treino, é tudo carboidrato. Tudo a glicose. Gi, beleza, 1 hora antes do treino, o que eu posso comer, então? Carboidratos, né? Preferencialmente aqueles não integrais, sem fibras. Então, pãozinho branco, frutas secas desidratadas, fruta como banana, mamão, manga. Aqui são frutas, ontem eu falei para vocês, né, que frutas são fontes de carboidratos complexos, com fibras. Porém, ainda dá para subclassificar, tá? Algumas frutas. Tem algumas frutas que têm pouco menos de fibras, que se enquadram um pouquinho mais nos carboidratos simples, de mais rápida digestão. Exemplo, banana, mamão e manga, tá? Sucos de modo geral, e aí qualquer fruta, porque a hélicezinha ali do liquidificador ou processador vai quebrar as fibras, né? Então a gente já tem um suco, né? Ali sem fibras, né? A água com a frutose, que é o carboidrato, o açúcar da fruta. E aí, né? Um melzinho, melado, quem quiser adoçar. Chocolate, açúcar simples também, tá? Aí lembrando que aqui vai ser aquela energia inicial, tá? Pré-treino, aproximadamente 2 horas antes do treino. Então, a gente já pode pensar em alimentos um pouquinho mais integrais e com proteínas. Então, um pãozinho com queijinho branco ou frango desfiado, um atum, tomatinho, uma saladinha de alface, um suco verde. Ó, daí aqui, por exemplo, eu botei suco verde, mas pode ser qualquer suco, tá? Daí não coado preferencialmente,
com uma proteína, um omeletezinho, por exemplo, tá? A crepioca, que daí vai tapioca, ovo, um recheio de um queijinho, panqueca de banana, que vai banana, aveia, ovo. Então já fica uma refeição mais completa e com uma digestão um pouco mais lenta, tá? Um iogurte com granola, aveia, fruta. Dá para pensar também nas gorduras, né? Chia, linhaça, dá para colocar tudo aqui também, tá? E se o meu pré-treino, ele é 3 horas antes do meu treino? Aí a gente já pode pensar numa refeição mais completa de fato, com mais volume, com alimentos, né, com carboidrato, proteína e gordura, com fibras integrais, então um almoço completo com salada, que tem fibras, né, alimentos integrais, arroz integral, batata doce, por exemplo. Pode ser também batata inglesa ou aipim, que são carboidratos simples, mas também, né, vai ter uma saladinha ali que tem fibras, já equilibra essa refeição. Panqueca de carne moída, por exemplo, feito com uma massinha de aveia, ou não, se não quiser colocar na massinha aveia, mas, né, complementa o prato com saladas, né, tudo isso para ter uma absorção um pouquinho mais lenta, mais gradual, mais tempo de saciedade e liberando aí essa glicose mais lentamente para a corrente sanguínea, tá? Intratreino. Então aqui, lembra que a gente acabou de falar? Se eu estou pensando em performance, em volume de treino, né? Tempo de treino. Se esse treino ele vai durar acima de 1 hora, né? Treino ou prova vai durar acima de 1 hora e eu quero manter performance, intratreino deve ser colocado, tá, galera? Intratreino deve ser colocado. Senão não dá para falar de performance, manutenção ali, de ter uma disposição de energia legal vindo da gordura. A gordura demora muito pra gente utilizá-la como, de fato, de energia pro treino. Então, eu preciso de energia, eu preciso fazer essa manutenção da energia imediata, tá? Eu preciso. Então, isotônicos com carboidrato, né? Que tem algumas marcas de isotônico que agora colocaram 0 carbo, né? 0 açúcar. Se entra treino e eu quero carboidrato, não dá para ser 0, tá? Carbogel, banana, fruta desidratada, doce de leite, mel, carboidrato simples, energia rápida, rápida, rápida chegando, tá? Gi, e se minha prova durar 3 horas? Intratreino 1, intratreino 2, mais ou menos 1h30, 1h40, 2 horas, e talvez até um intratreino 3, tá? E aí, aqui a gente acaba diminuindo aquelas sensações de tontura, suor frio, sensação de desmaio, evita cãibras. Então, muito importante para vocês que vão treinar mais de 1 hora, numa intensidade moderada, alta, e quer manter performance, ter um intratreino, tá? Aqui, hidratação cabe a todos os esportes, todas as modalidades, tudo, 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 tudo. Independente do tempo de treino, se vai durar 30 minutos, 1 hora, 3 horas. Então, a cada 15 minutos, em torno de 100 a 200 ml de água, tentar totalizar mais ou menos meio litro a 1 litro por hora. E aí, o nosso pós-treino, preciso comer imediatamente? Aqui são 2 cenários. Se eu quero emagrecer, se eu quero definição, não necessariamente eu preciso já comer logo, imediatamente. O que eu oriento? Esperar mais ou menos 40 minutos a 1 hora para fazer esse pós-treino, tá? A não ser que o seu pós-treino já seja a janta e você já quer chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir. Mas até nisso vai ter um intervalinho, né, gente? Até chegar em casa, né, dar uma respirada, tomar banho. Ó, já deu pelo menos aí uns 40 minutos. Então, esse é o tempo de um pós-treino para quem quer definição e emagrecimento. Durante um treino, a gente acelera a frequência cardíaca, a gente aumenta a demanda de energia. Se eu já chegar em casa ou saindo da academia, saindo do crossfit, saindo do meu treino de corrida, já começar a colocar um whey para dentro, o whey, ele querendo ou não tem caloria, caloria é energia. Então o nosso corpo ele já entende que, opa, tá chegando energia, tá chegando caloria. Ele já vai começar a parar de usar as reservas de gordura, por exemplo, como fonte de energia ali, sabe? Porque ainda até a gente desacelerar a frequência cardíaca, voltar para o estado basal, isso demora um pouquinho. Então, até o pós-treino, a gente desacelerar, a gente ainda tá queimando caloria, tá queimando energia, tá usando energia. Então, se já coloca alguma coisa, seja o que for, de caloria para dentro, a gente já vai inibindo aquelas reações de utilizar estoques que a gente tem de energia. Já vai pegar a energia pronta do alimento. Do whey, por exemplo.
Então, emagrecimento e definição não precisa sair comendo, tomando whey, fazendo uma refeição, não, tá? Pós-treino, água. Água, vai relaxando, vai desacelerando. Pós-treino é banho. 40 minutinhos, uma horinha depois, senta com calma e faz o seu pós-treino, tá? Só deixa eu ver uma coisinha aqui, tá? E esse pós-treino, ele precisa ser mais completo, tá, gente? Carboidrato, proteína, uma gordurinha, repor o... Olha como vocês estão muito inteligentes agora na nutrição, hein? E na nutrição esportiva. Carboidrato para quê? Pra gente repondo o glicogênio do músculo e o glicogênio do fígado, as nossas reservinhas de energia, tá? Recuperação de treinos, totalmente dependente de energia vindo da glicose. Ah, não, achei que era das proteínas, Gi. Sim, a musculatura é feita de proteína, né? De aminoácidos que vêm das proteínas. Mas como é que eu vou fazer uma recuperação sem a energia principal? Lembra? Tudo parte do carboidrato. Tudo. O negócio é que a gente tem que escolher uma boa qualidade desses carboidratos. Então, o carboidrato ele não é vilão, ele ajuda tanto em tantas coisas. Não, não tem como o relógio funcionar sem pilha, né? Um exemplo clássico. É a mesma coisa no nosso corpo. Não tem. Tá? Tem ânsia, enjoo, pós-treino, preciso comer mesmo assim? Se o seu objetivo é emagrecimento e definição, não, espera. Precisa ser correndo já para comer, né? É a mesma coisa, preciso comer imediatamente? Não. Aqui é o exemplo de quem quer hipertrofia, força, performance. Aí já é interessante pensar em comer alguma coisinha logo após o treino. E eu já não sugiro esperar tanto tempo assim. Principalmente quem quer hipertrofia, subpeso, balança, precisa comer. Às vezes precisa, vocês sabem, né? Tem pacientes aqui que estão nesse objetivo. E o comer, às vezes a gente come sem o quê? Ter fome. Tá? Preciso comer proteína ou tomar whey de pós-treino? Sim, refeição completinha. Como eu falei antes. Muitas das vezes não é só o whey, é o carboidrato também. Ah, mas eu preciso tomar o whey se eu comer um frango, se eu comer um omelete, se eu comer algo que tenha proteína, tem que ter whey? Não. O whey, ele acaba às vezes assim, pô, é que depois do treino daí eu vou trabalhar, daí até chegar no trabalho, até parar e tomar o café, pô, vai demorar muito, vai demorar 2, 3 horas. Poxa, daí de repente o whey é interessante, né? Ai, não, galera que treina à noite, isso acontece muito. Treina muito tarde, muito próximo do horário de dormir, é o horário que tem pra treinar, né? Enfim, e aí, pô, vai meter um pratão de comida, às vezes nem tem fome, já quer dormir, já tem mais cansaço do que fome, né? Mas aí também pra não ficar nesse jejumzão ali de treino, e daí o jejum noturno e comer só de novo no café da manhã, de repente o whey é interessante. Mas isso tudo a gente vai discutindo, tá vendo? Ai, pós-treino, o que é a ideia de comer de pós-treino? Depende de todos esses cenários. Então é muito difícil, assim, responder na lata em um único alimento. Ah, o que comer de pré-treino? O que comer de pós-treino? Vocês viram que tem um mundo de coisas que a gente tem que pensar? Pois é. Refeição completa, somente proteína. Então, é isso, né, que a gente está discutindo aqui. Somente proteína. De repente, se a gente quer emagrecimento e definição, só proteína? Pode ser. Mas como é que estão os carboidratos ao longo do dia? Será que não vai faltar carboidrato se eu não comer de pós-treino? Então, muita coisinha a ser considerada. Mas com certeza quem quer hipertrofia, força, performance, só a proteína não. Tem que ter o carboidrato. Tem que repor os estoquezinhos de carboidrato. Tem que. Sinto muitas dores pós-treino. Posso tomar anti-inflamatório? Clássica, né? Dores de pós-treino é uma sinalização que a gente fez rompimento das fibras musculares. Rolou um estresse ali muscular. Olha só, a gente vai para uma academia, para um treino para fazer micro lesão das fibras musculares. Micro, não é macro, não é grande, não é se machucar. Micro, dorzinha, entendeu? A gente paga para ter uma micro lesão. Então, essa micro lesão, essas dores que vão acontecendo, são sinalizações que o nosso corpo ele tem que reparar aquele dano muscular que ocorreu, aquela microlesão das fibras musculares. Então, se eu tomar um anti-inflamatório, eu vou bloquear essas sinalizações e aí eu não vou dar tantos substratos energéticos para minha musculatura
se recuperar. Então, se puder aguentar a dorzinha do pós-treino, aguenta. Gi, mas tá absurdamente, tá insuportável. Eu não consigo descer as escadas, assim, não consigo sentar, né? Eu tenho que me jogar para sentar. Então, talvez você tenha exagerado um pouquinho nas cargas, né? Cuida, nem tudo também é sempre sobre muita carga, meter peso em tudo, tá? Aí, nesse sentido, de repente, então, toma um anti-inflamatório e cuida com essas cargas aí que provavelmente está muito mais alto do que a sua musculatura aguentaria ali, tá? Mas tá uma dorzinha que dá pra suportar e tudo mais. Cara, pense que você treinou com excelência e é isso. Que bom que tá com essa dorzinha, tá? E a gente pode pensar nos alimentos que têm esse potencial de serem mais anti-inflamatórios, como açafrão associado à pimenta, que dá pra botar em panquequinha, em molhos de carne. Alimentos com pigmentação roxa avermelhada, então repolho, beterraba, alface roxa, uva, açaí, morango, tomate, melancia. São alimentos que ajudam também nessa recuperação de treinos. O chá verde, ômega 3, presente em cápsulas de ômega 3, né, o suplemento, ou em peixes, chia também, linhaça, tá? Dá para acrescentar esses alimentos aí e melhorar um pouco mais essas recuperações aí do treino. No mais é isso, eu já devo estar com uns 30 minutos, né? 36 minutos, eu sabia que essa aula ia ser um pouquinho mais longa. Mas olha só, simbora colocar a energia dos alimentos nos treinos. Então, se você tá comendo carboidrato, tem carboidrato, é merecimento. Coloca força, coloca energia nesse treino que tem, tá? Que tem da energia dos carboidratos, beleza? Treine com vontade, com esforço, desafie-se nas cargas, mas sem provocar macrolesão. A gente quer só um micro rompimentozinho das fibras musculares. Não quer nada danoso demais, não, tá? Só que para isso a gente tem que colocar uma carguinha, tem que se desafiar. Não dá para treinar fofo, não, tá? E mantenha a regularidade dos exercícios, não deixa a peteca cair. Conforme a gente vai deixando de ir num treino, num dia, no segundo dia, o terceiro dia, parece que a semana já acabou. Aí já vem aquele pensamento, já não foi a semana toda mesmo, semana que vem eu volto. Pior besteira, pior besteira. Porque daí, uma semana já é suficiente para o nosso corpo desacostumar. E aí tem que voltar só na segunda, daí meio que já começa do zero de novo. E aí, sabe, fica muito difícil de gerar aquelas adaptações do metabolismo, de acelerar o corpo, de acelerar o metabolismo, de crescer, de deixar essa musculatura forte. Então, assim, não tá com vontade? Vai, faz o mínimo, sabe? Faz só uma esteira, só uma bicicletinha. Pega menos carga no crossfit, sabe? Às vezes a gente sai de casa pensando assim, aí chega lá é o melhor treino da vida, tá? Então, bora fazer acontecer. Bora aplicar esses conhecimentos aí da nutrição agora na prática. E a gente se fala no grupo e aula. A próxima. Até amanhã.